Olá, eu sou a Mariana Boschi, sou a diretora e proprietária da Escola da Serra de Pouso Alegre. Estou muito honrada de participar desse evento, que é a Semana Mundial da Criatividade. A Escola da Serra é reconhecida pelo MEC por criatividade e inovação. E hoje eu quero compartilhar com vocês um projeto que eu tenho juntamente com a Anne Baldisseri, a Andrea Davis, e ele casa direitinho com o tema da Semana Mundial da Criatividade, que é celebrar a vida, e com esse nosso projeto, que é a Hora do Desafio, a gente vai falar de emoções, de aprendizagem e de diversidade. Oi, sou a Anne Baldisseri, sou a diretora da Educação Infantil e do Fundamental 1 da Avenues, em São Paulo. Trabalhei com a Mana e com a Andrea por muitos anos nesse projeto. Estou me sentindo bem honrada de estar aqui e poder compartilhar com vocês. Olá, meu nome é Andrea, eu estou muito feliz de estar aqui também com vocês e falar um pouco desse projeto maravilhoso que nós construímos juntas há uns bons anos atrás. Eu trabalho hoje em Portugal, numa escola chamada TASES, e estou muito feliz que ainda consigo implementar esse projeto em diferentes contextos. Bom, então vamos falar o que é a Hora do Desafio, né? Como que a Hora do Desafio tem a ver com celebrar a vida? Eu acho que uma das coisas que a gente pode começar a pensar em falar é que quando trabalhávamos juntas, a gente percebia que quando a aula era muito igual e homogênea para todos, não víamos as crianças motivadas como a gente queria, né? Então... Eu acho que até hoje, né, um dos maiores desafios dos educadores que a gente ouve sempre que faz formação é como engajar os meus alunos. Meus alunos estão desmotivados. E eu gosto muito daquela frase do John Dewey que fala: a escola não é uma preparação para a vida, né? Ela é a própria vida. Então, a gente tem que celebrar a escola como um espaço de aprendizagem, um espaço de alegria, um espaço de conquistas. Então, a gente ficou pensando como que a gente faria para as crianças gostarem de ir para a escola e celebrar a escola como parte da vida delas, né? Então, isso foi um bom motivador para nós quando começamos com esse projeto. Então, a Hora do Desafio é o momento específico do dia onde o professor planeja atividades específicas de acordo com a prontidão, o interesse e o perfil de aprendizagem de cada criança. Os alunos fazem essa atividade durante um período de entre 15 a meia hora. Então, durante esses 20 minutinhos, a gente pode pensar que tem algumas crianças trabalhando em um grupinho que foi pensado de acordo com o que a Andrea falou. Então, pode ter uma criança lá que, vamos dizer, pensamos que eles precisam desenvolver e praticar um pouco da matemática deles. Pode ter uma criança que até consegue fazer esse trabalho de matemática, mas ela está com algumas dificuldades sociais de interagir com os amigos, então ela é colocada nesse grupinho para praticar essa parte mais social. E dentro desse mesmo grupo, tem umas crianças que precisam trabalhar essa habilidade matemática. Então, essa criança que precisa desse trabalho social pode ajudar elas nesse momento de matemática. E esse planejamento é feito diariamente para pensar nos grupos, em o que eles vão trabalhar. Estudando isso, né? Nós começamos com os nossos questionamentos lá em 2009, quando a gente começou a trabalhar a questão da instrução diferenciada e da avaliação formativa, e isso começou a trazer questionamentos mesmo sobre a nossa prática dentro de sala de aula, como a gente podia melhorar, como a gente não fazia isso, né? Muito brevemente, a avaliação formativa é aquela em que a gente usa a informação para fazer uma intervenção que ajude a criança ou o aluno a avançar. E a avaliação somativa é aquela que a gente conhece, que é a prova em que a gente tira um retrato da situação da pessoa naquele momento. Ela tem um papel, ela tem uma função, mas muitas vezes ela é usada e a gente não costuma retomar, né? Ah, tirou 7. E os 30 que faltaram, né? Os 30%, o que a gente faz? Como que eu sei se ele aprendeu ou não? Será que é o tipo de avaliação que eu usei
que não foi adequada e ele não conseguiu me mostrar que ele sabe, ele estava desatento no dia, ele dormiu mal, né? E com a avaliação formativa a gente consegue aprofundar nisso. Sim, e o interessante da hora do desafio é que a gente usa a avaliação formativa de outros momentos, né, para poder planejar, mas a gente também usa a avaliação formativa durante a hora do desafio, porque o professor, e isso a gente elaborou durante os anos, né? Como a Mana falou, faz muitos anos que a gente trabalha com isso, e no começo um professor sempre ficava com um dos grupos, e com o tempo a gente foi percebendo que o professor circulando por todos os grupos funciona muito melhor, porque a gente consegue dar esse feedback específico na hora que a criança está fazendo o trabalho dela, e a gente percebe onde talvez estejam os erros, e poder ver esse erro e já dar esse feedback é uma parte incrível, né, da avaliação formativa. Então é o que a gente faz, né? O professor planeja, tem muito tempo planejando, a hora do desafio em si não é tanto tempo, mas esse trabalho de circular e olhar onde as crianças estão avançando nesses momentos específicos de cada um é muito importante, né? A gente começa a conhecer os alunos muito bem. A hora do desafio me traz a oportunidade de saber onde eles estão e mudar de acordo com o que eu observo, né, no dia a dia. Então, eu acredito que realmente é muito poderoso essa questão de você planejar a atividade de acordo com o que você observou, né? E colocar mais dificuldade ou tirar dificuldade. Às vezes o aluno, você percebe que você planeja alguma coisa que é muito difícil para o aluno. Então, no próxima hora do desafio, você vai pensar numa atividade mais adequada para ele, né? Uhum. Então, é um desafio não só para as crianças, mas também para os educadores, né? Porque muitas vezes estamos acostumados a planejar para um grupo único, uma atividade que eu entrego para toda a turma e todo mundo faz a mesma coisa na mesma hora. E aí, nesse modelo da hora do desafio, eu tenho que olhar para o meu aluno como indivíduo. É aí que entra a questão do protagonismo, né? Então, essa criança está sendo colocada no centro do meu planejamento, de acordo com a necessidade, a prontidão, o interesse, o perfil de aprendizagem dela, e quanto isso pode ser desafiador para o professor também no início, né? Agora, eu queria perguntar para vocês, só funciona com crianças muito pequenas? Eu acho que isso, um dos trabalhos como professor, de dar essa aula de conteúdo que é necessário, que está no currículo, não impede de você também fazer a hora do desafio. A hora do desafio pode ser 10 minutinhos do começo da aula, por exemplo. Enquanto as crianças vão chegando, elas já podem ir para os seus lugares, que já foram pré-determinados para aquele dia, e trabalhar em alguma coisa, ou para se preparar para a aula que vai vir, ou para talvez ir além, ou trabalhar em uma coisa da aula anterior, né? Eu acredito que isso também sirva mesmo, não só como uma ferramenta de ajudar essas crianças a ficarem um pouco, né, diminuir o espaço, né, entre as crianças que sabem muito mais e as crianças que sabem menos, né, diminuir esse espaço, mas também como um motivador para a aula que vai acontecer depois desse primeiro 10 minutos, né, porque a criança se sente começa a aula se sentindo especial, porque recebeu uma atividade especialmente para ela, pensada nela, né. Então, eu acho que isso é até um motivador, uma ferramenta de motivação mesmo para entrar na aula de biologia, na aula de química, com mais vontade de aprender. Esse professor pensou em mim, ele sabe o que eu preciso para eu aprender o resto que vem pela frente. Ou, esse professor percebeu que eu sei muito mais do que está acontecendo na sala de aula, então ele está me desafiando um pouco mais. Então, eu acho que é bem poderoso a hora do desafio nesse início da aula, assim, principalmente para os mais velhos, né? Eu imagino um professor do ensino do Fundamental 2 ou do ensino médio fala assim, mas eu tenho às vezes 2 aulas só por semana e eu dou aula em diversas escolas e eu não tenho esse tempo para conhecer os meus alunos assim tão a fundo, a ponto de eu conseguir preparar uma atividade
tão customizada, assim como vocês estão falando, né? Uma das coisas que a gente tem feito, especialmente para esse tipo de hora do desafio, assim, mais para os alunos mais velhos, é uma pesquisa onde a gente pergunta para eles um pouco sobre como eles aprendem, né? Então, você gosta de aprender em grupo ou individualmente? Então, a gente pergunta um pouco nesse sentido, e também a gente pergunta para eles o que vocês gostam de fazer fora da hora da escola, né? O que são as coisas que vocês fazem no seu tempo livre? Isso ajuda muito. A gente sempre incorpora esse interesse do aluno dentro desses trabalhos. Numa hora de desafio com crianças de 5º ano que estavam trabalhando com escrita, o professor percebeu que eles precisavam colocar mais a voz deles dentro da escrita deles. Então, o grupo ficou junto, mas cada um tinha uma pergunta diferente, dependendo do que eles gostavam. Então, uma criança que adorava jogar tênis, por exemplo, ele teve a pergunta de, escreva uma carta para a imigração lá da Austrália e fala a sua opinião sobre se o Djokovic deveria ter jogado no Open da Austrália ou não. E outra criança que adora ler, a pergunta foi, escreva um artigo mostrando para todos por que o seu livro favorito é o melhor livro já escrito até hoje. Né? Então, quando as crianças receberam, são 2 exemplos, né, esses trabalhos, eles falaram, nossa, essa hora do desafio foi feito para cada um de nós, né? Uma das coisas que a gente percebe também, pensando um pouco sobre essa coisa da emoção, né, que é um dos temas aqui, é que quando as crianças estão todos trabalhando nos mesmos 20 a 30 minutos, em um trabalho que foi escolhido para eles, eles se sentem bem mais confortáveis do que ser sempre a criança da inclusão que está recebendo uma coisa específica num grupo que está mais homogêneo, né? Então, mesmo uma criança de inclusão pode receber uma coisa mais diferenciada nesse momento. E eles começam a entender no que eles têm mais prontidão, eles começam a perceber que em algumas coisas eles talvez tenham mais facilidades, mas em outras não. E isso é uma coisa bem natural que começa a acontecer dentro da classe e começa a criar uma classe onde os alunos se sentem mais seguros, porque eles começam a perceber que cada criança tem os seus pontos mais fortes ou os seus pontos onde eles têm que trabalhar mais e se esforçar mais. E tem um trabalho também de metacognição, né? Eles pensarem sobre a aprendizagem em si. Então, como eu aprendo melhor, quais são os meus interesses, o que eu preciso, e não tanto de comparação, né, com o outro. Ele já consegue isso e eu não consigo, né? Somos diferentes. Aí entra a diversidade, não só pela inclusão, mas a diversidade como todas as turmas apresentam diversidade, né? Existe também a questão de respeitar, né, o próximo, né? E eu acho que quando a criança começa a entender que ela tem um processo de aprendizagem e ela entende onde ela está e aonde ela quer ir, ela também vê isso no próximo, né? E de respeitar e tudo. Então, mesmo a questão de bullying e tudo mais pode diminuir muito por causa disso, porque há um respeito mútuo na sala, onde todos temos umas dificuldades, todos temos alguma área de sucesso, né? E todos estamos aqui para aprender e para crescer e desenvolver, né? Outra forma, né, como a gente falou já lá no começo, a hora do desafio é para nós também, educadores. Então, a gente sugere que comece devagar, às vezes começa uma vez por semana. Então, para um professor de ensino fundamental 2 ou médio, como a Anne contou, né, essa ideia da adaptação da atividade de escrita, vamos pensar num professor de história. Ele pode praticar, fazer uma aula invertida, né, em que ele vai mandar o conteúdo, ao invés dele entregar o conteúdo numa aula, ele vai falar assim, se você gosta de assistir, de aprender assistindo vídeo, tem esse filme, sei lá, a lista de Schindler, tem um vídeo no YouTube que eu achei que é adequado, se você prefere
aprender lendo, tem esse artigo, tem o texto que está no livro didático ou na apostila. Se você prefere aprender ouvindo, encontrei esse podcast aqui, enfim. Ele vai proporcionar, já está dando conta do diferente perfil de aprendizagem. Então, a criança vai em casa, o aluno, o estudante vai em casa, assiste, ouve, lê, e na hora que ele volta para a sala, aí sim o professor vai trabalhar, não com o conteúdo, mas com alguma atividade prática para que ele demonstre e comprove que aprendeu. E também, nessa hora, o aluno pode, quando a gente deixa a expectativa clara, né? Eu quero que vocês saiam dessa unidade sabendo os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E eles têm que demonstrar, pode ser gravando um vídeo, eles podem se juntar e planejar um debate. Essas atividades diferentes vão te trazer essa informação se eles aprenderam ou não sobre aquele conteúdo, né? E aí o momento aula ali, os 50 minutos que você tem, não é sobre dar aula, mas sim mais sobre entender o que eles aprenderam ou deixaram de aprender a partir da fonte que eles escolheram para estudar, né? E aí, usando esse questionário, dá para, durante a hora do desafio, decidir quais alunos gostam mais de preparar vídeos, ou quais gostam de escrita, e fazer as atividades de acordo com isso. Bom, a gente vem estudando e a gente desenvolveu a Hora do Desafio há mais de 10 anos, né? E já faz, uns 7 anos que cada uma de nós seguiu caminhos diferentes, né? Foi tão significativo essa pesquisa que a gente começou lá atrás, mas pondo a mão na massa, colocando em prática, testando, que a gente até hoje segue usando e multiplicando. Inclusive, a Anne segue fazendo pesquisa formal sobre isso, né? Anne, quer contar um pouco sobre a pesquisa, sobre o livro? Sim, então, eu estou fazendo uma pesquisa na Unifesp, né, como parte do pós-doutorado, e na verdade, a pesquisa é para ver se a hora do desafio tem uma diferença na autorregulação dos alunos e na metacognição. Eu escrevi um capítulo para um livro que acabou de sair, Aprendizagens Visíveis, coordenado pela Júlia Pinheiro, e é o capítulo 9, e fala sobre a hora do desafio, como que ele quais pesquisas são fundamentais para a hora do desafio funcionar, né? Então, ela tem base em pesquisas em educação também, e está tudo aí nesse capítulo. Então, se você quer saber mais sobre a Hora do Desafio, quer ter uma vivência prática sobre isso, você pode me procurar na rede social da Escola da Serra, que é o @escoladaserra.pa. Muito obrigada, Anne, muito obrigada, Andréia. Foi muito bom, tá? Esse reencontro, ainda que virtual, depois de tantos anos, para a gente falar desse projeto que é tão querido, né, para todas nós. Obrigada pelo convite, Mana, muito bom estar aqui falando sobre esse projeto que todas nós temos bem no fundo do coração, né? Então, espero que ele tenha inspirado algumas pessoas, educadores e talvez pais, né? Para trazer para as escolas dos filhos. Eu concordo também, estou muito feliz de ter recebido esse convite, muito obrigada, muito bom estar com vocês e discutir um pouco sobre as coisas que a gente ama tanto, né, sobre educação. Então, muito obrigada e espero que isso tenha ajudado todos vocês. Espero que a gente tenha, de alguma forma, inspirado vocês, que era o propósito dessa conversa, e aguçado aí a curiosidade para que vocês procurem saber mais.